Blindagem arquitetônica e controle de acesso. Como está a gestão de segurança do seu condomínio? Para falar sobre gestão de segurança nos condomínios, nosso convidado super especial é o Coronel Fernando José Luiz, consultor em segurança condominial. Muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado. É um prazer ter o Coronel aqui com a gente. O Coronel é parceiro do Condomínio de longa data, sempre trazendo conteúdos. E agora a gente tem uma novidade aqui em Balneário Camboriú, que é o alargamento da faixa de areia. Então a gente já teve um feriado aí que a gente está vendo, a cidade está lotando mesmo. Exatamente. Como é que está o panorama em relação à segurança dos condomínios, Coronel? Olha, ontem eu fiz uma caminhada pela praia e realmente vi um movimento intenso já de pré-temporada muito forte. Então isso requer o quê? Que a gestão condominial, que o tratamento que o síndico dá para a segurança do seu condomínio, elas tenham um planejamento estratégico e que atenda a todas essas demandas. E o que tem visto em relação à demanda dos condomínios em si? Está participando junto com os síndicos, ali até teve uma live da Associação de Síndicos já precavendo essas situações, mas tem havido um movimento? Como que está isso? Isso é um tema muito particular. Então, cada síndico ele tem dentro da sua gestão uma série de atitudes, dentre elas sobre a segurança do condomínio. Então, a prioridade depende de cada condomínio, de cada síndico, da necessidade dos condôminos, e isso é um acompanhamento que ele vai fazer sempre, e sempre que necessário, ele vai dar uma atenção maior e ajustando, porque um condomínio que tem um ano é uma característica, o condomínio que tem 40 anos é uma outra, então ele tinha uma outra demanda de um período em que a segurança ela não era tão importante, porque os tempos eram muito tranquilos, mas nós temos que nos adaptar à atual realidade. Quando eu citei ali até na chamada da entrevista sobre blindagem arquitetônica, até porque a gente quer atingir os síndicos, levar conteúdo também para os arquitetos, para os engenheiros, para as construtoras, porque tem duas situações. Uma é o condomínio antes dele existir. Desde lá, estudo de impacto de vizinhança, tem como já o consultor entrar nessa hora, por exemplo? Exatamente. Então, quando são elaborados os projetos, se o consultor de segurança ele participar da elaboração do projeto, já com análise de risco, então, tanto o engenheiro como o arquiteto, eles podem ser orientados sobre possíveis não conformidades. E isso vai o quê? Você vai prevenir custos desnecessários. Então, o posicionamento das câmeras no condomínio, eles são ideais? O posicionamento, ele é técnico ou ele é técnico e estratégico? O condomínio, após entrega, ele vai ter que quebrar paredes para instalar tubulações, movimentar câmeras, então é desnecessário. A construção da guarita, então isso é muito importante. Em várias consultorias eu encontrei guaritas em condomínios de alto padrão, onde o porteiro, o vigilante, ele tem condições difíceis de fazer o seu trabalho. Por quê? Porque ele tem uma má visualização do controle de acesso, seja de pedestres, de veículos, entrada de prestadores de serviço, entrada de banhistas, entrada social, veículos. Então, o engenheiro e o arquiteto eles têm que ter essa percepção que na elaboração do projeto ele tem que ser útil, oportuno e seguro. A gente percebe que às vezes as portarias são deixadas de lado, né? Situações também edifícios antigos que o banheiro fica longe. Exatamente. Então, a guarita tem que ter uma logística para que a gente mantenha o porteiro ou o vigilante dentro deste ambiente. Se ele ficar fechado no ambiente e fazendo o que ele tem que fazer, controle de acesso, monitoramento das câmeras e com o foco na segurança, nós temos um alto padrão de segurança no condomínio. E o que seria a blindagem arquitetônica dentro disso?
Então a blindagem arquitetônica, nós podemos blindar toda a área envidraçada ou parte dessa área envidraçada. Ela pode ter aço balístico, ela obrigatoriamente tem que ter o quê? Passador de documentos blindado, passador de volumes blindado para não expor o funcionário. A blindagem tem que ter uma instalação com caixilhos adequados para que a sua vida útil ela seja mais prolongada. Tem que ter a certificação do Exército, porque são equipamentos controlados pelo Exército. A gente vê que atualmente nós temos mais condomínios com guaritas blindadas, mas o condomínio, antes de fazer um investimento dessa natureza, ele tem que ver qual é a função e as atribuições do porteiro ou do vigilante. E até a infraestrutura também, né? Exatamente. Tá tudo certo. Porque não adianta você fazer uma guarita blindada se o teu funcionário vai entrar e sair todo instante. Se terceiros vão estar entrando e saindo todo isso, daí não precisa fazer. Então, por isso a gente tem que ter essa perspectiva de uso. Então, é um alto investimento, mas é muito útil. Porque nós temos estrategicamente que dar um tempo-resposta. Por exemplo, o condomínio foi invadido por uma dupla, por um grupo armado. Então, o porteiro está na guarita blindada, ele tem um tempo de acionar a polícia em segurança. Então, ele vai pedir ajuda e ele vai estar protegido, porque dos arrastões em condomínios, o que é comum nos grandes centros? Eles vão invadir a portaria, dominam a portaria e dali vão dominando os condôminos ou vão fazendo invasões nas unidades habitacionais. E quando a gente cita também algumas questões de blindagem arquitetônica, ou saindo um pouco indo para a parte da tecnologia, sim, a gente tem condomínios aí, vamos falar um pouco de condomínios horizontais também, que deve ser mais delicado ainda, né? Porque às vezes os perímetros são maiores. Tecnologia e radar, pode citar para o pessoal algumas tecnologias que você vê assim de ponta mesmo, que tendência, na verdade eu acho que é uma tendência de Israel, alguma coisa assim que já é mais evoluída. Exato. Né? Então nós temos na região um condomínio com sistema de radares que ele faz o controle dos perímetros. Então ele vai fazer uma detecção de pessoas, de veículos e de drones. Então se qualquer um deles que entrar nesse ângulo de cobertura, existe uma conexão entre os radares e as câmeras móveis, e daí ele faz a detecção, a câmera ela já vai para o local, já identifica, e daí nós temos o quê? Nós temos a detecção, nós temos a identificação e nós temos a reação. Dessa maneira a gente vai o quê? Desmotivar e dificultar a ação criminosa. Isso tudo é prevenção. E tecnologia vai embora, né? Eu estou impressionado com as situações que a gente tem vindo. Não tem limites. Então, tanto as próprias câmeras fixas ou móveis, os sistemas de proteção do condomínio, a gente recebe continuamente esse aperfeiçoamento. Das câmeras com reconhecimento facial. Então, nós temos o quê? Nós temos tecnologia que a gente pode ter uma conexão das câmeras do condomínio, de uma câmera com reconhecimento facial, conectada ao banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, que vai detectar pessoas com mandado de prisão em aberto, na entrada de veículos com registro de furto ou roubo. Então, a tecnologia ela permite muitas ferramentas, muitas funcionalidades e que vão proporcionar cada vez mais proteção. Isso é importante para aqueles condomínios também que tem o quê? Que tem uma movimentação de pessoas, que tem Airbnb, que tem uma rotatividade muito grande. Então o síndico ele vai ter um controle maior na gestão de segurança. Mas antes da gente falar de tecnologia, eu sou bem empolgado, sou entusiasta nessa área de tecnologia, mas quando o condomínio não tem caixa, porque tem duas questões, né? Às vezes a questão financeira, mas também tem a questão cultural, porque a gente não pode chegar simplesmente agora com essas tecnologias novas que estão vindo aí, porque a gente sabe que tem edifícios que tem mais idosos, a questão cultural, assim, para introduzir a tecnologia é mais difícil. O coronel consegue entrar nessa parte de consultoria para ir trabalhando junto com o síndico, participando às vezes de alguma assembleia, como é que está o trabalho em relação a isso? Exatamente. Então, o que é importante? Então, você tem que ter o perfil dos condôminos. Nós temos prédios aqui que a maioria são moradores, ou que a maioria são moradores e idosos.
Então as pessoas elas têm que entender que houve uma evolução no processo da gestão do síndico. E quando os condôminos eles entendem e eles participam desse processo, então a maioria dos problemas são resolvidos a zero custo. Por quê? Porque ele passou, a porta foi fechada. Então a gente vê o que? As pessoas passam e deixam a porta entreaberta e um terceiro entra na carona. Isso é o mais comum, né? O mais comum. Quanto custa isso? Não custa nada, é apenas o entendimento dos condôminos. Reeducação. Daí nós estamos falando do quê? Nós estamos numa cidade que é balneária, que é turística. Então, os moradores, quando os moradores não têm essa preocupação, imagina quem vem de fora. A pessoa que veio passar uma semana, que veio passar 2 semanas, ou que veio para a sua unidade habitacional aqui, ela saiu da sua cidade, que ela cumpre as regras, que é rigoroso, ela vem para cá, ela quer curtir e não cumpre nada. Então o síndico tem que estar preparado para quê? Para que tenha as normas de segurança do condomínio aprovadas em assembleia, aonde ele vai o quê? Ele vai cobrar das pessoas e isso vai tornar muito mais seguro com menor custo. Esse é o melhor investimento. Porque as cidades que estão evoluindo, a gente está vendo que Balneário Camboriú também está investindo em tecnologia. A gente teve um passo agora bem grande. Não é só o glamour, que nem diz, a gente está visto realmente esses investimentos. Então, assim, mas cada um tem que fazer o seu papel, né, para contribuir para uma cidade mais inteligente. E tudo daqui a pouco vai estar ligado, né? A gente vê já o processamento, tudo, então a informação que vai para a polícia, o síndico entendendo melhor como é que está funcionando cada situação dessa. Essa conexão entre os síndicos, né? A troca de informações. Também. Porque você vê que esse meio é um meio muito de indicação de síndico para síndico. Então, essa realidade, ele está o quê? Ele está multiplicando o conhecimento. E quando a gente trata das informações, a gente tem uma tomada de decisão mais precisa, mais útil, mais oportuna e com melhores resultados. E trocando ideia entre os síndicos, eu vou falar de um assunto aqui também que é mais delicado, que é a questão dos fornecedores. As empresas que estão ali instalando. Cita alguma questão também dessa importância, né, de estar conhecendo as empresas e o que se refere às vezes a contratos. O que é importante? É importante quando o condomínio ele vai tratar com o prestador de serviço, quando tem um contrato, ele faça sempre a análise do contrato. Quando a contratação do serviço ela tem uma demanda de valor muito alto para o condomínio, é importante que ele tenha uma análise pelo jurídico do condomínio. Para quê? Porque quando você tem um contrato mal elaborado, ou quando o condomínio ele pode estar comprometido nesse contrato, então a orientação jurídica do condomínio ela vai prevenir perdas, ela vai prevenir problemas. Então é muito importante você saber o que você está contratando, o que a pessoa vai oferecer, quais são os prazos, quais são as garantias e quem é a empresa que está prestando o serviço. Então você vai pesquisar na internet quem é a empresa, como é que ela está, qual é a capacidade técnica que ela tem, quem são esses prestadores de serviço. Essa empresa tem uma saúde financeira capaz de atender essa demanda, até porque o condomínio é solidário em muitas atividades, para que daqui a um pouco não sobre para o condomínio o não pagamento desses funcionários. Mas tem algum caso, assim, um case, né, para citar, assim, o que pode haver? Por exemplo, ronda que não tá no contrato e não ser feita, alguma situação assim? Olha, vamos falar aí no caso de portaria remota. Então, a portaria remota, o que eu tenho observado? Eles vendem uma redução de custo que proporciona segurança. A portaria remota ela faz efetivamente o controle de acesso. Controle de acesso de pedestres, o controle de acesso de pedestres e veículos. Ele faz controle dos perímetros. Os equipamentos estão funcionando nos perímetros, as tecnologias estão funcionando, são feitos testes periodicamente. O que está no contrato? Tem empresas que inclusive oferecem as câmeras também, né? Isso, para melhorar a qualidade. As câmeras são de locação, é um leasing, então tudo tem que ser analisado no contrato da prestação de serviço
tem que ver se aquele tipo de serviço, a portaria remota, ela é ideal para o meu condomínio. Então isso na análise de risco que você fizer, você vai saber se é. Tem condomínio que ela realmente vai atender essa demanda, é um tratamento legal. Tem condomínio que você precisa de segurança humana, então você tem que entender o processo, não é só redução de custo, você tem que pensar no todo, na gestão do condomínio. Ah, se você vai reduzir custo, tudo bem, faz parte da gestão, legal, mas você não pode colocar o condomínio em risco. Eu sou super a favor dos especialistas, né? O Coronel trazendo essas dicas aí para os condomínios, mas eu vou explorar um pouquinho mais. Isso aqui eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, que eu sempre peço para o Coronel passar uma dica para gente, como indivíduo. O que é importante assim, ó, no condomínio? No condomínio você tem que ter objetivos. Então, primeira coisa, controle de acesso. Você vai esperar um Uber, por exemplo, espera dentro do condomínio e não na rua. Quando ele chegou, você entra e você sai. Por quê? Porque as pessoas na rua, elas podem ser facilmente abordadas. E daí você vê com frequência a pessoa na frente do condomínio, na calçada, com o telefone celular, na mão, controlando o Uber. Então, passa lá, alguém correndo e leva o celular. Passa um de bicicleta e leva o celular. Ou vem dois na moto e faz o roubo daquela pessoa com todos os seus bens. Então, prevenção, isso faz parte do quê? Do controle de acesso, mas da gestão do condomínio oferecer algo mais, que oriente as pessoas, aguarda dentro do condomínio. E sempre que ela entrar ou sair, ela ter o cuidado que a porta foi fechada. Ela não é ela que vai fazer o controle de acesso, não é o condômino, não é o visitante, mas especialmente o condômino. Então ele não vai abrir a porta para ninguém, ele não vai ser educado. Ah, eu estou saindo do meu condomínio e tem uma pessoa com várias sacolas na mão. Aí eu, gentilmente, vou abrir a porta, essa pessoa entra e é um bandido. Então, esse é o tipo de entrevista que é importante os síndicos também passarem até para os moradores, né? Exatamente. Então, não é que eu sou mal educado, é que eu vou cuidar da segurança do meu condomínio e a segurança de todos. Porque quando a gente sai de uma residência onde a gente mora com a nossa família, mora sozinho, e vai para um condomínio, é uma gestão, o quê? Condominial. Existem normas, tem a convenção, o regimento interno, normas de segurança, e o que a gente faz é por todos. E daí nós cuidamos com prioridade da nossa família e cuidamos dos nossos ativos, porque lá nós temos os nossos bens nas casas, temos os veículos nas garagens, e a gente tem que cuidar desse todo. Se cada um contribuir com a sua preocupação sem estresse, nós temos um padrão de segurança legal. E a gente tem que estar preparado que a nossa cidade evolui muito rápido. Nós agora com o alargamento da faixa de areia, com certeza vamos ter uma temporada muito forte. Nós estamos saindo de um período de pandemia, que a maioria da população está vacinada. Estamos vendo um movimento muito grande e nessa rotatividade do turismo de passeio, do turismo de negócios, do turismo de eventos, a gente vê, assim, são riquezas em movimento e que junto vem também a malandragem. E quando a gente faz a nossa prevenção, nós vamos o quê? Nós vamos deixar que a polícia faça o papel dela, mas o nosso condomínio a gente vai estar dando um padrão de segurança legal. Porque eu, síndico, fiz o meu planejamento. Eu, síndico, eu discuti com o meu conselho. Eu, síndico, eu conversei com meus condôminos. E na assembleia sempre é importante você dedicar um tempo. Vai ser 15 minutos, 20 minutos, vou dedicar um tempo para tratar de segurança. Segurança é prioridade. Coronel, gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, por estar com o Condomínio, por ser colunista também da revista. Vou pedir pro pessoal também não esquecer de deixar aquele like, seguir o canal e deixar os comentários também. O que vocês gostariam de saber, porque o Coronel está sempre aqui com a gente. Muito obrigada, Coronel. Eu agradeço a oportunidade e eu reitero, vamos multiplicar conhecimentos. Vamos tornar a prevenção como uma ferramenta muito útil para todos nós, síndicos, para todos nós que moramos em condomínios, para que a gente tenha o quê? Não só uma alta temporada com qualidade de vida, mas o ano inteiro a gente tem isso, até porque nós somos moradores da região. Muito obrigada.